Gravando, senhor presidente. Muito obrigado. Começou já? Já. Muito bom dia a todos. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2024. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos uma sustentação oral no processo de Ambrósio e Correia Comércio de Produtos Farmacêuticos Limitada, relatora a doutora Mara, a doutora Andressa vai fazer a sustentação oral. São dois itens, certo? Doutora Andressa, a senhora abre mão do relatório? A relatora pode fazer só um resumo das acusações? Doutora Andressa? Sim, doutor. Doutora Andressa, está me ouvindo? Estou. Está um pouco baixo. Me desculpe, agora sim. Tá. A relatora pode fazer só um resumo das acusações? A senhora abre mão do relatório? Sim. Ok, muito obrigado. Doutora Mara, um resumo, por favor. Aqui é uma autuação por crédito indevido relativamente a uma inidoneidade do fornecedor e como são medicamentos, está sendo cobrado por solidariedade em relação a ST, tá? Porque então está cobrando o imposto de substituição tributária, tá? O contribuinte fez várias alegações, inclusive em relação à boa-fé, e principalmente a defesa dele se pauta na iliquidez do auto, porque a base de cálculo que foi tomada pelo fiscal foi o preço máximo de consumo, e que esse preço já foi declarado algumas vezes pelo Tribunal de Justiça como sendo um preço que não poderia, uma pauta fiscal que não poderia ser utilizada, porque seria muito, muito superior à realidade. Então, essas são basicamente as discussões que se tem aqui. A boa-fé, a impossibilidade de se cobrar por solidariedade e o erro de cálculo da base utilizada pelo fiscal. Desculpe. Meu microfone estava desligado, peço desculpas. Muito obrigado, doutora Mara. Doutora Andressa, por favor, fique à vontade. Eu gostaria de pedir licença, eu gostaria de compartilhar minha tela com vocês. Por favor. Colocar uma apresentação. Bom, eu vou compartilhar minha tela inteira aqui. Já aparece. Já conseguem visualizar? Uhum. Perfeito. Bom, como pontuado, são 2 infrações por deixar de pagar tributo a título de ICMS por substituição tributária e por receber mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal hábil. Inicialmente, o que convém pontuar é a nulidade do auto de infração por ausência de precisão e clareza, uma vez que da motivação da lavratura do auto de infração, o que é possível verificar é uma imprecisão e uma falta de demonstração dos fatos tidos como infracionais. Não há uma devida descrição da ocorrência ou dos fatos em si. E, segundo o artigo 142 do CTN, é dever da administração constituir o crédito por meio do lançamento, e isso inclui verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o valor do imposto, determinar quem são seus contribuintes, dentre outros fatores. E estes requisitos, eles não foram observados na lavratura desse auto, que não há sequer a indicação de quais operações são consideradas inidôneas, não há uma pormenorização dos fatos infracionais ou a própria
pormenorização de como o fiscal ele obteve a base de cálculo. E essas informações elas são essenciais para possibilitar o contribuinte de exercer o contraditório. O que houve foi apenas a juntada de simples planilhas, sem que fosse realizado o devido cotejo entre os fatos, as infrações, ou inclusive de como se obteve cada valor ali imputado. Então, desse modo, dado literalmente o cerceamento do direito de defesa do contribuinte, a gente requer que seja declarada a nulidade com relação a este ponto. Caso não seja esse o entendimento dessa Câmara, cabe pontuar em si as infrações em si. Inicialmente, eu vou abordar o item 2 da autuação, que é de receber mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, porque o que acontece? A recorrente ela foi autuada por comercializar com a empresa Atacamed. Essa empresa ela teve a inscrição estadual cancelada por uma decisão publicada só em 23 de fevereiro de 2022. E como pontuado no auto de infração, e que consta aqui na apresentação, a empresa, elas comercializaram entre setembro a dezembro de 2018, ou seja, a declaração de cassação, ela somente foi publicada em fevereiro de 2022, mais de 3 anos após a efetividade da operação. Então, o que a empresa, a recorrente, demonstra nos autos? Foi que ela teve os cuidados necessários para a verificação da empresa Atacamed. Essa empresa, ela tinha uma aparência regular, ela estava funcionando, ela tinha um endereço, era possível, melhor dizendo, localizá-la no endereço de cadastro, ela estava emitindo nota fiscal, as operações em si, elas se concretizaram e não há nos autos qualquer indicação ou a autuante suscita qualquer dúvida com relação à concretização da operação. Ela não questiona a entrega da mercadoria nem nada do gênero. Então, a recorrente, ela fez as verificações que lhe são de praxe para efetuar a comercialização em si. Além disso, a decisão de cassação, que somente foi publicada em fevereiro, a publicidade dessa decisão é essencial para que você exija de um terceiro o conhecimento de possível fato que abone a conduta da empresa Atacamed. Afinal, não tinha qualquer indício de irregularidade. Como dito, ela estava funcionando regularmente, estava emitindo notas fiscais, a operação em si se concretizou. Então, você fazer retroagir os efeitos de uma decisão é você imputar à recorrente um ônus que é da administração, que é de fiscalizar. Não havia qualquer indício de irregularidade. A recorrente tomou os cuidados de praxe para realizar a comercialização em si. Então, não é possível, não é razoável que se faça retroagir os efeitos dessa decisão de cassação para atingir um terceiro de boa-fé. O próprio STJ, ele editou uma súmula, que é a 509, que ela afirma que a declaração de idoneidade ela não pode retroagir para atingir terceiros de boa-fé. Na época da operação em si, a recorrente tomou todos os cuidados, ela se desonerou da obrigação que ela tinha de verificar a empresa, de tomar os cuidados necessários. Então, se havia qualquer irregularidade, ela não era de conhecimento, não é razoável se exigir da recorrente esse conhecimento que apenas a administração tinha. Então, o que se pleiteia é que não haja, em razão principalmente da boa-fé, que não haja o efeito retroativo dessa decisão de cassação. Então, se pleiteia aqui pelo cancelamento da autuação, uma vez que é facilmente constatada a boa-fé da recorrente. Indo mais adiante,
a gente passa a, e caso, obviamente, não seja um entendimento pelo cancelamento do auto de infração, a gente passa sobre o item 1 da infração, que é o deixar de recolher o ICMS a título de substituição tributária, porque este item, especificamente, ele tem uma nulidade pontual relacionada à base de cálculo, uma vez que, como pontuado até pela relatora, o autuante ele utilizou como base de cálculo o preço divulgado pela revista ABC Pharma, que utiliza como parâmetro o preço máximo ao consumidor. Aqui é importante a gente dizer que a própria Corte Superior, ela traz, ela já consolidou o entendimento de que a base de cálculo para o ICMS por substituição tributária, ele deve observar ao máximo a realidade de mercado. Então, o que deve ser observado é o que a empresa está comercializando, o que as empresas, em geral, estão comercializando, o valor que está sendo empregado na realidade e que os consumidores estão efetuando o pagamento, que, inclusive, esse preço diverge. Existe uma discrepância muito grande entre o preço máximo de consumidor e o preço efetivamente comercializado. Nesse voto, o relator, o ministro Marco Campbell, ele, inclusive, diz que a administração ela não pode adotar um preço que é acima daquele praticado pelos varejistas. Isto porque ele estaria fomentando uma majoração dos preços dos medicamentos. Se o que é praticado no mercado é um preço menor daquele adotado pela revista ABC Pharma, não deve a administração utilizar esse preço, pois ele não só não traduz com o preço de mercado, como ele estaria fomentando uma majoração. Você vai recolher, o contribuinte vai recolher o imposto sobre um preço presumido, quando é facilmente obtido o preço real de mercado. Você pode tanto pegar o preço pelo qual a empresa comercializou aquela mercadoria, como trazer um preço médio de mercado, o que não foi realizado nos presentes autos. Esse próprio Tribunal de Impostos e Taxas, ele possui diversos precedentes e nós trouxemos no recurso ordinário e trago aqui nessa apresentação um exemplo disso, de que esse próprio tribunal já afirmou de forma reiterada que o preço máximo ao consumidor ele não traduz uma realidade de venda. Então, ele não deveria ser utilizado como base de cálculo para o imposto, pois a base de cálculo ela deve justamente traduzir uma realidade. E aqui, inclusive nesse julgado, ele afirma que desimporta quem traz esse tabelamento, quem determina esse preço máximo. Até porque o próprio nome diz, é um preço máximo ao consumidor. Ou seja, ele nada mais é do que um teto do valor que pode ser pago pelo consumidor final. Então, ele jamais poderia ter sido utilizado como base de cálculo para um imposto de substituição tributária. Há de se chamar a atenção também para o fato de que a legislação paulista, ela já identificou este equívoco e, numa intenção clara, o legislador, ele editou uma nova portaria sobre a matéria. Então, a partir de 2021, a própria legislação paulista ela já não adota mais o preço máximo ao consumidor como critério para a base de cálculo. Ela adota o quê? O preço médio ponderado ao consumidor final, que é justamente a tese que a recorrente busca nesses autos, que é o preço médio que se efetua no mercado. Existe diversos outros precedentes, tanto no tribunal no tribunal aqui de São Paulo, quanto no tribunal aqui de impostos e taxas, que é administrativo, e
no próprio STF, que já também se posicionou com relação a essa matéria, afirmando que cabe a restituição da diferença do imposto pago a maior, quando a base de cálculo efetiva da operação ela for menor que a presumida. Não é a íntegra desse acordo, é possível identificar que o que o ministro afirma é justamente que adotar uma base presumida, ela afronta o princípio da capacidade contributiva, porque você está adotando uma base presumida que é superior à base efetiva da operação, que é facilmente identificável. Em um dos precedentes desse imposto de taxas, traz a possibilidade de uma simples pesquisa da internet demonstrar a discrepância existente entre o preço máximo ao consumidor e o preço efetivo da comercialização, que foi o que nós trouxemos aqui. Uma simples pesquisa na internet, e os nobres julgadores podem realizar isso. Doutora Andressa, o seu tempo já escoou. Eu vou conceder mais um minuto para concluir, por favor. Desculpe. Em uma simples pesquisa na internet, a gente consegue observar que assim, o que foi adotado como base de cálculo é um valor de 59, houve um desconto que é previsto na legislação, com um valor final de 35. Em uma pesquisa na internet, é possível identificar que o maior valor é R$13. Então, em outros medicamentos, é possível identificar isso também. Então, essa base de cálculo é notório que ela não traduz a realidade, que, portanto, ela não deveria ser utilizada. Então, o auto de infração deveria ser cancelado neste ponto. Só para finalizar, também há uma nulidade nessa autuação, uma vez que a fundamentação legal é um decreto e cabe à lei complementar editar e determinar, constituir tributos. Então, ela não poderia ser editada por meio de um decreto. Então, assim, até por base legal, essa autuação ela deveria ser cancelada. Então, muito obrigado, doutora Andressa. Doutora Mara, a senhora tem algum questionamento da patrona? Não? Muito obrigado. Representação fiscal, doutora Luciana. Sem questionamento. Doutor Paulo. Doutor Alexandre. Doutor Alexandre, eu não o vejo. Não, presidente. Ok, muito obrigado a todos. Eu também não tenho questionamento. Doutora Mara, vamos ao voto? Só um instantinho que eu estou localizando onde é que começa aqui, para não começar a ler tudo. Bom, o contribuinte autuado foi notificado a comprovar a origem das mercadorias recebidas, transporte e veracidade das operações que escriturou. Contudo, apresentou apenas cópias simples de recibos de pagamento, não apresentando nenhum outro comprovante, conforme apurado no expediente tal. Conclui-se, portanto, que o autuado não comprovou de forma inequívoca a ocorrência das operações. Assim, o ICMS da operação própria do suposto remetente está sendo exigido do autuado por solidariedade, conforme prevê o artigo 11, inciso 11, parágrafo 1º do RICNES. Quanto ao AIM, das preliminares de nulidade, como bem defendido pela douta representação fiscal, não há qualquer dúvida, como sugere a autuada. Além de estar instruído com todas as provas necessárias, os relatos das acusações estão em consonância com o artigo 142 do CTN, pois identificaram o sujeito passivo e determinaram o fato gerador de obrigação, a matéria tributável e o montante do tributo devido. O AIM contém também todos os requisitos do artigo 34 da lei tal. Além disso, os relatos das acusações também contêm as normas infringidas. Já não bastassem todos esses fatos, os relatos das acusações estão bastante detalhados e autuadas sem surgir contra o AIM, tanto na defesa quanto no recurso, com argumentos pertinentes ao caso, mostrando que compreendeu perfeitamente as acusações que lhe foram imputadas, afastando qualquer tipo de cerceamento de defesa ou nulidade da peça. As multas foram apuradas e calculadas de forma correta, como já afirmado pelo julgador de primeira instância. A base de cálculo do imposto devido, como das multas, foi apurada devidamente na forma determinada pela portaria CAT 94/2017, conforme abaixo. E aí eu transcrevo. Foi justamente com base na legislação acima que o AFRE
autuante devidamente apurou o valor do ICMS-ST nas operações contidas neste AIM, conforme observação 1 contida no campo de relato da infração da folha 2 dos autos, com os seguintes dizeres, e aí eu transcrevo. Além disso, a recorrente confunde o cálculo realizado pelo agente fiscal para o limite máximo da multa com o valor apurado da própria multa, e talvez por tal motivo não tenha entendido o valor aplicado que se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação vigente. Quanto ao mérito em relação à irretroatividade da declaração da inidoneidade, de fato, o STJ firmou o entendimento que, quando existe a boa-fé demonstrada nas operações realizadas pelo contribuinte, não há como retroagir os efeitos da declaração de inidoneidade. E tal situação se justificaria, pois o contribuinte estaria de boa-fé e, de fato, a operação teria ocorrido da forma como demonstrada por ele, através de comprovação da efetividade das operações por ele realizadas com fornecedor declarado inidôneo. Mas, no caso, não ficou sequer demonstrada a boa-fé do recorrente, que sequer comprovou os pagamentos, alegando que pagou em dinheiro os produtos, o que no mundo de hoje realmente não se pode alegar sem uma prova robusta. O recorrente trouxe apenas recibos simples de quitação, o que realmente não comprova efetiva reentrada de ingressos financeiros na conta do fornecedor inidôneo. Não há, portanto, uma correlação e uma comprovação efetiva dos pagamentos das operações, e por esse motivo, sequer a boa-fé se comprova nestes autos. Por outro lado, o recorrente foi instado por notificação a comprovar o pagamento da substituição tributária, o que deixou de proceder. Por este motivo, plenamente demonstrada a infração e a cobrança por solidariedade. Nem se alegue que não haveria interesse comum para se aplicar a solidariedade, esculpida no artigo 124.1 do CTN, isto porque, embora em polos diversos, uma vez não comprovada a veracidade das operações e a boa-fé do recorrente, entendo que o interesse comum passa a ser um interesse econômico mútuo das duas partes na participação da operação, já que sequer houve comprovação satisfatória do pagamento das aquisições feitas pelo recorrente. Assim, entendo que, demonstrado o interesse comum, aplica-se a solidariedade na forma determinada pelo fiscal autuante. Quanto à citação pela recorrente da recente alteração da legislação paulista por meio da portaria CAT 40, de 23/6/21, alterando a base de cálculo do ICMS da saída de medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos, asseveramos que não se aplica no caso aqui tratado, tendo em vista que as operações ocorreram entre setembro e dezembro de 2018. Por outro lado, alega a recorrente que o AIM é ilíquido porque se utilizou para a formação da base de cálculo de ICMS-ST da tabela dos preços máximos ao consumidor PMC e não os preços de mercado praticados aos consumidores. De fato, a tese da contribuinte é defensável e vem sendo aplicada pelos tribunais superiores e tem sido objeto de alguns julgados da Câmara Superior, como segue. E aí eu reproduzi um voto da Câmara Superior. Ainda a jurisprudência recentíssima do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também fala nesse sentido. E eu aqui reproduzo o Tribunal de Justiça e o STJ. Ou seja, a iliquidez do AIM se comprovaria facilmente tivesse a recorrente não se limitado a demonstrar que apenas um dos medicamentos listados pelo autor do feito estaria com base de cálculo muito além do preço praticado no mercado. De fato, se conhece que o valor dos medicamentos no varejo tem grande variabilidade e não são os praticados pelo PMC, adotado pela legislação paulista. Porém, à vista de ausência de outra base de cálculo e por estar esta prevista em norma válida e vigente, o fiscal atuante se encontra vinculado à sua aplicação. Por outro lado, a recorrente não trouxe sequer prova de que os demais medicamentos apresentariam preços distintos dos valores praticados naquela listagem. Embora me filie à tese por ela defendida, pois a própria portaria fala em preços máximos ao consumidor, ou seja, seria um tabelamento ao contrário, onde os preços sugeridos não poderiam ser maiores do que os listados, faltou à recorrente uma comprovação mais robusta da iliquidez dos cálculos praticados pelo autor do feito. Não basta apenas alegar, deveria ter se preocupado em trazer provas mais robustas da divergência nos preços praticados pelo varejo aos adotados pela portaria. Além disso, a Câmara Superior, em recentes decisões dos AINs tais, manteve as respectivas autuações nas quais a base de cálculo do ICMS-ST de medicamentos foi calculada com base no preço máximo do consumidor. Mas, independentemente do entendimento da Câmara Superior, que de fato ainda não se encontra consolidado, o ponto aqui é que a iliquidez existente, em tese,
em tese, que a iliquidez existente é em tese real, mas não foi comprovada efetivamente pelas provas trazidas aos autos. Se tal comprovação tivesse sido trazida com a demonstração de que os medicamentos listados são vendidos no mercado por preços muito inferiores, bastando para tanto uma listagem retirada da internet ou qualquer outra prova, como cupom fiscal de compras desses medicamentos em farmácia, a tese do recorrente estaria demonstrada. E não haveria que se falar em liquidez em tese do AIM, mas em liquidez efetivamente demonstrada com base na tese defendida. Aliás, o próprio voto proferido no AIM, mencionado como paradigma pelo recorrente, de lavra do juiz Ítalo Costa Simonato, trazido em sua defesa, corrobora a necessidade da prova para que a iliquidez possa ser reconhecida, se não vejamos. Eu vou ler só um trecinho. Em suma, entendo que o recorrente comprovou satisfatoriamente que a base de cálculo adotada pela autoridade fiscal, quando do lançamento de ofício, não se coaduna com a realidade fática, revelando-se substancialmente superior. E aqui eu só leio esse trechinho. Além disso, o próprio STJ afasta a pauta fiscal desde que haja comprovação dos preços médios praticados pelo mercado, cedendo assim à presunção legal, se não vejamos. E aí, fixação da base de cálculo com base nos preços divulgados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, presunção de legalidade relativa, possibilidade de comprovação que o preço praticado pelo comércio varejista é inferior à base de cálculo presumida. No caso concreto, a parte autora comprovou que a base de cálculo do ICMS, fixada pelo PMC, é muito superior ao preço efetivamente praticado no comércio, e assim vai. Então, nesse sentido, o Tribunal de Origem recepcionou de modo adequado os precedentes desse tribunal. Então, desta forma, frente à deficiente prova produzida pelo recorrente, afasto a pretendida iliquidez do AIM. Quanto à discussão sobre o julgamento do RI, por meio do qual o STF apreciou o tema 456 da repercussão geral, fixando a antecipação sem substituição tributária do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador, necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama a previsão em lei complementar. Eu entendo que a tese estaria de acordo aqui. Assim, de acordo com o julgamento do tema, foi firmado o entendimento de que é necessária lei, reserva legal, para que o pagamento antecipado do ICMS seja feito antes da ocorrência do fato gerador, quando não houver substituição tributária. A substituição tributária progressiva requer previsão em lei complementar. O Estado de São Paulo exige o recolhimento antecipado do tributo com base no artigo 426A do RICMES, que, por sua vez, está amparado no artigo 60, inciso 1, da Lei 6.374 de 89, e que, por sua vez, está pautado no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei Complementar 87/96, que eu transcrevo. Portanto, em relação ao Estado de São Paulo e à sua legislação, não há que se falar em irregularidade ou impossibilidade de se exigir imposto por substituição tributária, como é o caso dos presentes autos. Quanto à multa e sua confiscatoriedade ou irrazoabilidade, aplico a súmula 13 do TIT. Isto posto, afastadas as preliminares e vencido no mérito pelas razões acima mencionadas, justificadas, conheço do recurso do contribuinte e nego-lhe provimento. É como voto. Eu vou registrar o voto que eu não registrei, tá, Belmar? Ok, muito obrigado, doutora Mara. Em discussão, representação fiscal. Doutora Luciana. Muito obrigado. Doutor Alexandre. Acompanhar a relatora. Muito obrigado. Doutor Paulo. Também vou acompanhar a relatora, presidente. Muito obrigado. Eu também acompanho o voto da relatora. O voto já foi registrado, encerrando o debate. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, doutora Andressa. Foi mantida a acusação. Nós temos o voto da relatora. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Bom dia. Obrigada. Até mais. Até. Próximo processo. Fluid System. Relator, doutor Alexandre.
Por favor, doutor. Doutor Alexandre. Presidente, pode habilitar para fazer a inclusão do... Já habilitei. Tá, só um minutinho. Apareceu? Agora sim. Tá. Creio que já está disponível. Como? Creio que já está Está disponível. bem baixo o seu microfone, viu, doutor? Só um minuto. Melhorou? Melhorou um pouquinho. Quer que faça a leitura completa, presidente? Fique à vontade, fique à vontade. Bom dia a todos. Temos aqui uma autuação composta de 17 itens, infrações relativas ao pagamento de imposto, a crédito devido do imposto e também relativa a livros fiscais. Eu vou ler de maneira resumida. A infração número 1 é falta de pagamento do ICMS-ST, de janeiro a dezembro de 2020, janeiro de 2019 a dezembro de 2020, na qualidade de substituto tributário por ter remetido mercadorias autopeças sem comprovação sem comprovar a retenção do imposto. Item 2, falta de pagamento do ICMS de janeiro a julho de 2019, janeiro a julho, outubro de 2019 e março a junho de 2020, por emissão de notas fiscais de saída de mercadorias referentes a operações tributadas como não tributadas. Item 3, falta de pagamento do ICMS em fevereiro, junho, julho, outubro de 2019 e maio e junho de 2020, na saída de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus, sem comprovar sua internalização na zona incentivada. Item 4, falta de pagamento do ICMS de janeiro a agosto, outubro e dezembro de 2019 e janeiro a março, agosto e novembro de 2020, na saída de mercadorias destinadas à exportação, sem que esta tenha sido realizada no prazo de 180 dias de sua saída. No item 5, falta de pagamento do ICMS em maio de 2019, por não haver escriturado regularmente na EFD notas fiscais de saída de mercadorias relativas a operações tributadas. No item 6, falta de pagamento do ICMS-ST em maio de 2019, por não haver escriturado regularmente na EFD notas fiscais de saída de mercadorias relativas a operações tributadas. No 5 é o imposto próprio, no 6 é o ICMS-ST, a diferença. No item 7, falta de pagamento de ICMS em fevereiro e março de 2019, por emissão das notas fiscais de saída destinadas a municípios fora da Zona Franca de Manaus, sem destaque do imposto, referente a operações tributadas como não tributadas. No item 8, falta de pagamento de ICMS em 8 de abril de 2021, devido na importação de mercadoria do exterior, beneficiada pelo regime aduaneiro de suspensão temporária, artigo 75 do Decreto 37 de 66. Item 9, crédito devido de ICMS de janeiro de 2019 a dezembro de 2020, na aquisição de mercadoria para uso e consumo do próprio estabelecimento. No item 10, crédito devido de ICMS nos meses de junho de 2019, março e dezembro de 2020, em operações de aquisição de mercadorias cujas notas fiscais eletrônicas foram canceladas. Item 11, crédito devido de ICMS de janeiro de 2019 a dezembro de 2020, por escrituração não fundada em documento fiscal e sem prova da entrada da mercadoria no estabelecimento.
Item 12, crédito devido ICMS de outubro de 2019 a janeiro de 2020 e julho de 2020, em operações nas quais não era o tomador de serviço de transporte. Item 13, crédito indevido de ICMS de janeiro de 2019 a março de 2019, maio a março de 2019 a março de 2020, de junho de 2020 a outubro de 2020 e dezembro de 2020, por escriturar no livro de registro de entradas, notas fiscais referentes a operações de retorno e de industrialização, cujo ICMS é suspenso. Item 14, crédito indevido de ICMS em maio e setembro de 2019, em montante superior ao limite autorizado de 1/48 avos por mês, relativo à aquisição de ativo imobilizado. Item 15, crédito devido de ICMS em dezembro de 2020, mediante lançamento em GIA, informando como fundamento de crédito, informando como fundamento legal a aquisição de crédito de terceiros. Artigo 70, relativo a um processo judicial, que é mencionado nos autos. Não existindo na legislação paulista base legal para compensação do ICMS na forma pretendida pelo infrator. Item 16, falta de escrituração de janeiro de 2019 a dezembro de 2020, de documentos relativos à entrada de mercadorias do estabelecimento, quando já se encontravam escrituradas as operações do período. Item 17, falta de escrituração de janeiro a julho de 2020 e setembro de 2020, documentos relativos a recebimento de serviço de transporte, sendo que já se encontravam escrituradas as prestações do período. Ouvida defesa em primeira instância, o contribuinte apresentou recurso ordinário alegando, em síntese, que o auto de infração é nulo por ausência de fundamento legal da notificação, por haver indicação de dispositivos legais genéricos e que não disciplinam os fatos apontados como incorretos, não havendo adequação entre os fatos descritos e os regulados pelas normas indicadas como infringidas, que o AIN é nulo por ausência de ampla defesa e contraditório, e também por inobservância do princípio da eficiência e da busca da legalidade material, questiona os juros da 0,3 ao dia, por superiores à Selic, alega que a impossibilidade de atualização da base de cálculo da multa para cálculo da penalidade, alega que a multa é confiscatória e pede cancelamento do auto de infração. Eu vou ao voto. Em suma, o relatório seria isso. Conheço o recurso ordinário da contribuinte por preencher os requisitos de lei, passando a sua análise. Importante mencionar, desde logo, que o pleito recursal apresentado reitera, na íntegra, os argumentos já articulados em defesa, acusando o auto de infração de inúmeras nulidades, mas sem contestar o mérito das acusações que lhe são imputadas. A primeira alegação de nulidade se funda em suposta ausência de fundamento legal da notificação encaminhada pelo fisco, e também por haver indicação genérica de dispositivos legais que não teriam relação com as infrações apuradas. Não deve ser acolhida a referida alegação de nulidade. Isso porque a notificação do início de fiscalização foi encaminhada à recorrente, em 7 de abril de 2022, em atendimento à regra do artigo 9º da Lei Complementar 939 de 2003. Notificação na qual era informada, inclusive, a existência da Ordem de Serviço Fiscal, SF, número 16.006307 de 2021, emitida em 3 de janeiro de 2022, e cuja cópia foi formalmente recebida pela recorrente em 11 de abril de 2022. Avançando na análise do trabalho realizado pela UFR, autuante é de se constatar ter ele sido elaborado de acordo com as regras do artigo 142, pois há a demonstração da ocorrência do fato gerador, com clara descrição de cada conduta infracional apurada, determinação da matéria tributável, cálculo do montante do tributo devido, identificação do sujeito passivo e, por fim, a aplicação da penalidade cabível. Também foram cumpridas as determinações da regra do artigo 34 da Lei 13.457, de 2009, a seguir transcrita. De fato, a lavratura do AINS cumpriu os requisitos legais, além de ter sido instruído com provas do quanto apurado pela UFR, tais como cópia das inúmeras notificações, dando conta tanto do início quanto do desenvolvimento dos trabalhos fiscais, demonstrativos com indicação da chave de acesso das notas fiscais que compuseram cada acusação, inclusive com o cálculo do valor do imposto devido em cada situação, eu indico as páginas, além de terem sido juntados cópias de notas fiscais do livro de registro de entradas e do livro registro de saída de mercadorias. Acrescento que as alegações de nulidade, ora analisadas, foram apresentadas de maneira genérica e infundada. Isso porque os 17 itens que compõem o AIN
foram corretamente descritos pelo AFR autuante, com indicação objetiva dos fatos apurados em cada infração, indicação do artigo regulamentar infringido e da regra legal de cada multa aplicada, tudo de acordo com o extenso material probatório que instrui o AIM. Não há, na peça recursal, sequer a indicação precisa de eventual divergência entre a apuração realizada pelo AFR, autuante nos 17 itens da acusação, e as provas que instruem os autos, devendo ser reputado válido o trabalho fiscal e, em consequência, afastadas as referidas alegações de nulidade. Alega ainda a recorrente nulidade do AIM por ofensa ao direito da ampla defesa do contraditório e também por inobservância do princípio da eficiência da busca da habilidade material. Isso porque entende que o item 2, que acusa de creditamento devido de ICMS, careceria de provas, inclusive de cópias das notas fiscais que comprovariam a realização de referidas operações. Pois bem, o item 2 é composto dos subitens 9 a 15, todos eles tratando do creditamento devido do imposto nas seguintes situações: 9, na aquisição de mercadoria para uso e consumo do próprio estabelecimento; 10, na aquisição de mercadorias cujas notas fiscais foram canceladas; 11, na escrituração de crédito não fundado em documento fiscal e sem correspondente entrada da mercadoria no estabelecimento; 11, na escrituração de operações nas quais não era o tomador de serviço de transporte; 13, na escrituração de operações de retorno de industrialização, cujo ICMS é suspenso; 14, na escrituração de montante superior ao limite de 1,48 avos por mês, na aquisição do ativo imobilizado; 15, no lançamento em GIA de valor decorrente de aquisição de crédito de terceiros, processo judicial que menciona o número, sem que tal creditamento seja permitido pela legislação. Ora, no que se refere a referidas infrações, como mencionado anteriormente, o AFR autuante instruiu o AIM com demonstrativos que indicam a chave de acesso das notas fiscais cujos créditos do imposto foram irregularmente escriturados, além de ter juntado, em relação ao item 15, cópia da GIA com lançamento no campo 57, indicando que o crédito do imposto, no valor de R$ 217 mil, se dava sob fundamento legal de ter sido adquirido de terceiros. Situação essa não permitida pela legislação bandeirante. Note que a recorrente foi notificada inúmeras vezes durante os trabalhos de fiscalização a justificar seus lançamentos e ainda teve oportunidade de se defender dos termos da acusação fiscal, conforme notificação de folhas 4842 e 4843, tendo acesso a todo o extenso conjunto probatório, ou seja, teve oportunidade de exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório, e o fez, conforme a impugnação apresentada. Acrescento que não há que se falar também em inobservância do princípio da eficiência e da busca da habilidade material, pois o AFR autuante executou seu trabalho com o detalhamento necessário, todo escorado na documentação elaborada pelo próprio contribuinte, e caberia a este demonstrar pontualmente eventual desacerto do trabalho acusatório, mas não o fez, motivo pelo qual referidas alegações de nulidade não são acolhidas. Afastadas as alegações de nulidade, quanto a mérito, como mencionado, nada foi alegado pela recorrente que pudesse lançar dúvidas sobre a materialidade dos 17 itens do auto de infração. Trata-se, portanto, de impugnação parcial apresentada pela recorrente em primeira e segunda instâncias administrativas, nos termos do artigo 35, parágrafo 4º da Lei 13.457 de 2009, que eu vou só afinal aqui e leio. Considera-se parcial a defesa na qual o interessado não conteste de forma expressa um ou mais itens da acusação. Assim, ausente impugnação recursal, combatendo especificamente o mérito de cada uma das exigências dos 17 itens da acusação fiscal, devem ser mantidos os referidos itens dos termos do quanto decidido em primeira instância. Quanto à taxa de juros, quanto ao questionamento da taxa de juros por superior à Selic, não comporta provimento. Isso porque o auto de infração inaugural não trata de exigências fiscais anteriores a 1º de novembro de 2017, data em que os créditos de natureza tributária passaram a ser corrigidos pela taxa Selic, conforme Lei Estadual 16.497 de 2017 e Decreto 62761 de 2017. Ou seja, não era, no caso dos autos, incidência dos juros fixados pela Lei 13.918 de 2009. Questionamento da forma de correção e atualização da multa aplicada também não pode ser acolhido nesse julgamento, em razão da súmula 3 desse tribunal, sendo importante mencionar que referido entendimento simulado tem caráter vinculante, conforme dispõe o artigo 52 da Lei 13.457 de 2009.
Por fim, questionamento da multa por confiscatória não pode ser acolhido por exigir afastamento da aplicação de artigos da Lei 6374, ainda vigentes, medida vedada pelos incisos 1, 2 e 3 do artigo 28 da Lei 13457 de 2009. Nestes termos, conheço e nego o provimento do recurso ordinário, mantendo sua decisão recorrida nos termos em que proferida. É como voto, presidente. Muito obrigado, doutor Alexandre. Em discussão, doutora Mara. Acompanho o relator sem nenhuma observação. Muito obrigado. Doutora Luciana, Também representação estou de acordo, presidente. Muito obrigado. Doutor Paulo. Eu acompanho o relator, presidente. Muito obrigado. Eu também acompanho o voto do doutor Alexandre. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. O próximo é Travagin, eu sou relator. Eu vou juntar o voto. Só um minuto que tenho que juntar o gráfico aqui, sempre é um problema. Eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha no voto que eu juntei de novo. Talvez ele tenha algum probleminha. Ver se aparece bem. Eu vou mudar só a fonte aqui. Presidente, ainda está como se você não tivesse registrado o voto. Então, eu estou só ainda na Ok. edição. Agora Porque tem um parece que elemento mudou. gráfico. Apareceu? Agora parece que apareceu sim. Agora apareceu, sim. Tá. Para mim tá legível. Tá um pouco pequena a letra. Eu tô com meu monitor é grande, mas Vamos ver agora registrando votos, se melhora. Não, continua pequenininha, né? é. Mas Mas eu vou eu deixar acho. assim porque esse editor não é bom, não. Bom, vamos lá. Vamos à leitura, que são duas acusações. Eu já antecipei o voto, etc. Então,
Aqui a falta de pagamento de imposto por emissão de notas fiscais, referentes a operações internas, tal, com erro na determinação de base de cálculo. O item 2 é crédito indevido, ressarcimento de substituição tributária por estabelecimento do contribuinte substituído. Os créditos foram feitos em observância da Portaria CAT 42 de 2018. Direto ao voto. Quanto ao item 1 do AIN, a recorrente não nega que aplicou a redução da base de cálculo prevista no artigo 52 do anexo 2º do RICMES às operações do caso, não havendo controvérsia quanto a tal fato. Em realidade, o recurso é bastante econômico e genericamente aduz que as reduções da base de cálculo em síntese se deram nos moldes legais, nada mais. Transcrevo o recurso no ponto. E digo, sem razão recorrente, cujo KNAI principal é de comércio atacadista de artigos de escritórios e de papelaria. Conforme disposição expressa do referido artigo 52, na parte que destaquei acima, a redução de base de cálculo lá prevista é aplicável às saídas internas efetuadas por estabelecimento fabricante dos produtos que especifica. Ocorre, porém, que a autuada não está enquadrada como estabelecimento fabricante, mas sim como comerciante atacadista, situação não abrangida pela referida redução de base de cálculo, motivo por que não poderia recorrente utilizar-se da referida redução, como fez incorrendo na infração que lhe foi atribuída, devendo arcar com o ônus de sua conduta antijurídica. Os papéis voando aqui na minha mesa. Vencidas as razões recursais no ponto, fica mantido o item 1 do AIN. Quanto ao item 2, a recorrente não nega que se apropriou dos créditos glosados pelo fisco e, em síntese, aduz que solicitou ressarcimento de substituição tributária de forma correta, sem razão recorrente. O ressarcimento do imposto retido por sujeição passiva por substituição é disciplinado pela Portaria CAT 42 de 2018, cujo artigo 2º e suas disposições transitórias, vigente à época, assim informava. Transcrevo, etc. e tal. Onde se vê que, pela disciplina estabelecida pela Portaria CAT 42 de 2018, o ressarcimento do valor do imposto retido por substituição tributária só pode ser feito após o fisco acolher o arquivo digital enviado pelo contribuinte e, especialmente, após o fisco emitir a notificação eletrônica ao contribuinte, contendo o código do visto eletrônico, o valor do limite do crédito escritural autorizado e, especialmente, o mês de referência na GIA, né, a partir da qual o crédito poderá ser lançado, havendo previsão expressa no sentido de que não será admitida a apropriação do crédito em mês de referência anterior ao da expedição da notificação. Peço desculpa pela tosse. Em outras palavras, a condição necessária para que o contribuinte possa se ressarcir do valor do imposto retido por substituição tributária é 1. Que tenha havido acolhimento por parte do fisco do arquivo digital enviado pelo contribuinte. E, após isso, 2. Que haja prévia autorização fiscal através de notificação fiscal eletrônica, sem o que o contribuinte não pode fazer o ressarcimento. No caso, a autuada apropriou-se dos créditos no período de janeiro de 2019 a maio de 2020, porém enviou os arquivos digitais somente a partir de 9/3 de 2022, 2 anos depois, conforme se extrai da seguinte tabela extraída do relatório circunstanciado e foi inserida. Onde se vê que a autuada apropriou-se dos créditos escriturais antes mesmo de enviar os arquivos digitais e de ser autorizada a tanto pelo fisco, contrariando expressamente a disposição do artigo 2º das disposições transitórias da Portaria CAT 42 de 2018.
não socorre recorrente alegar que solicitou ressarcimento de substituição tributária de forma correta, sendo a maioria dos casos devolução de mercadorias adquiridas por terceiro, etc. e tal. Aqui não se discute se foi correta ou não a forma utilizada pela autuada para a solicitação do ressarcimento. Tal forma é irrelevante a decisão deste caso. A presente glosa fiscal deu-se porque a autuada não comprovou estar previamente autorizada pelo fisco a se apropriar dos créditos escriturais ao tempo em que dele se apropriou, contrariando assim a expressa determinação da Portaria CAT 42/2018, tal que informa que não será admitido o ressarcimento, abre aspas, em mês de referência anterior ao da expedição da notificação, fecha aspas, e digo, fecha aspas, e digo, notificação esta que autorizaria o aproveitamento do crédito, especificando o vício, aquela coisa toda que eu já disse. Ausente a referida autorização fiscal prévia, não poderia a autuado ter se apropriado dos créditos ao tempo em que deles se apropriou, incorrendo assim na infração que lhe foi atribuída regularmente no item 2 do AIS ordial, motivo por que deve ser mantida a presente glosa fiscal. Também não socorre recorrente a alegação de que, abre aspas, o método de apuração de ressarcimento fora fundamentado conforme a data dos respectivos fatos geradores, inclusive a própria recorrida teria autorizado os diversos pedidos, babá. Digo, aqui não se discute o método de apuração do ressarcimento. Conforme já exposto, a presente glosa fiscal deu-se porque a autuada recorrente não comprovou estar previamente autorizada pelo fisco a se apropriar dos créditos escriturais ao tempo que dele se apropriou. Mesma sorte que segue a alegação recursal de que regularizou a emissão do código eletrônico, babá. Tal fato também é relevante ao caso pelos mesmos motivos. Restando certo que a recorrente autuada não comprovou estar previamente autorizada pelo fisco a se apropriar dos créditos ao tempo, contrariando-se a expressa determinação da Portaria CAT 42 de 2018, incorreu na infração noticiada no item 2 do AIM, devendo também arcar com o ônus de sua conduta antijurídica. E assim eu também mantenho o item 2. E com isso eu conheço e nego provimento ao recurso. É o meu voto, senhores e senhoras. Doutora Luciana, alguma observação? Muito obrigado. Doutora Mara? Nenhuma. Muito obrigado. Doutor Paulo? Não, está claro para mim, presidente. Obrigado. Doutor Alexandre? Nenhuma observação, acompanho. Muito obrigado. Quórum? Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Com isso, concluímos nossa pauta de hoje. Estamos encerrando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2024. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Tenham todos um bom dia. Doutor Jailson, podemos encerrar